Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos a mais uma live. Hoje nós vamos falar sobre sociedade de advogados ou contrato de parceria. A gente sempre aqui nas nossas lives a gente conversa sobre um tema e sempre desemboca na mesma história, na mesma ideia. Não é possível, no exercício, na execução de trabalhos mais sofisticados dentro da advocacia, fazer isso sozinho. Aquela ideia da advocacia generalista já não cabe mais nos dias de hoje. A advocacia especializada é cada vez mais reclamada dentro do mercado na advocacia. E não é possível que determinadas atividades sejam feitas com toda a necessidade de uma atividade multidisciplinar por uma única pessoa. Então a gente tem que se relacionar sempre com outros advogados, fazendo parcerias, sociedades de advogado, associações. E a forma de instrumentalizar esta relação entre os advogados é que será objeto da aula de hoje. E para falar sobre esse tema, ah, eu tenho aqui uma convidada mais do que especial, a advogada e professora Tatiana Doglio, que além de advogada, ela é relatora da Comissão de Sociedade de Advogados da OAB de São Paulo há 15 anos, então ela tem muita experiência nesse tema. E, aliás, sempre que a gente tem um convidado aqui, a gente fala de advocacia, a gente sempre desemboca nessa ideia de que é necessário a gente ter parceria. É necessário a gente ter ali um habitat mais ah, ah, próximo com outros colegas que atuam nisso. E aí, para falar sobre esse tema, professora e advogada Tatiana Dogli, muito obrigado pela sua presença. Boa noite, Danilo. Obrigada a você pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje para falar desse tema que eu gosto tanto. E, enfim, sempre que eu tenho oportunidade de conversar sobre isso, eu realmente fico muito empolgada porque é um tema que me agrada muito, muito, e acabou trazendo para mim uma especialização nessa área e também muitos amigos, assim como você. Todo mundo precisa, todo mundo da área, né? Todo mundo que é advogado, escritório de advocacia precisa entender sobre isso, e até os meus colegas mais antigos, que são meus mentores, até hoje eu falo com eles, e a gente discute, enfim, questões novas e alterações, né? Essa área, por mais que seja uma área de parceria ou de sociedade de advocacia, não deixa de ser uma área do direito empresarial, né? Então, é uma área bem difícil, é uma das áreas mais difíceis do direito, né? O direito empresarial é um direito bem diferente, né? Do direito privado, do direito de família, do direito de trabalho, e não é muito entendido pelos alunos de graduação, isso é uma unanimidade. Então, realmente, não é fácil de entender até para os próprios advogados. Então, essa especialização que eu tenho nessa área é muito, muito gratificante para mim, porque eu acabo ajudando os meus próprios colegas, a entenderem melhor como isso funciona. E já deixando registrado desde o início também, é habitual que a gente tenha aqui nas nossas lives uma conversa sobre advocacia. E hoje é mais do que uma conversa, é uma aula mesmo, né? Então, sintam-se à vontade de participar, comentar, perguntar e participar da nossa aula. De fato, nós teremos hoje uma aula. Sim. É, toda vez que a gente conversa aqui, ou que o Danilo recebe algum convidado para falar sobre algum tema, não é raro que em determinado momento essa conversa esbarre na parceria entre os advogados. Hoje em dia é muito difícil você ter um escritório com todas as áreas do direito. Então é difícil você ter um sócio tributarista, um sócio comercialista, um sócio eventualmente de societário, trabalhista, de família, e todas essas áreas se conversam para que você possa exercer a advocacia, né? A gente estava conversando outro dia. Hoje em dia, você não consegue fazer um planejamento sucessório sem entender de direito societário, porque no planejamento sucessório, se você vai montar uma holding familiar, você precisa fazer os contratos sociais dessa sociedade,
e você precisa integralizar os capitais, o capital social com o patrimônio da família. E isso acaba, obviamente, esbarrando no direito societário. E, doutora, indo direto ao ponto, desculpa te interromper, mas indo direto ao ponto, você falou sobre planejamento sucessório, eu queria já deixar registrado aqui que em breve teremos novidades sobre planejamento sucessório. Então, nos acompanhem, fiquem atentos, que em breve terá uma novidade muito interessante sobre esse tema. Sobre esse tema, exatamente. E também sobre holding patrimonial. É, E aí a gente sempre conversa sobre isso, né, Danilo? Que na verdade você acaba não conseguindo trabalhar sozinho se você for especialista apenas numa área. Mas também a especialização é indispensável. Hoje a gente tem autonomia, automação, a inteligência artificial. Então, os serviços repetitivos, eles são facilmente substituídos, né? Então, se você não se especializar, eventualmente você vai ser substituído por uma máquina. Esta é a verdade, né? A gente tem, eu costumo falar, a gente conversou disso aquele dia, nós temos no Brasil 3 legislações protecionistas que não existem em nenhum lugar do mundo. Então, a gente tem o Código de Defesa do Consumidor, a gente tem a CLT e a gente agora tem a Lei de Proteção de Dados. Então, essas legislações protecionistas acabam trazendo, obviamente, muito trabalho para os advogados, mas você tem que se especializar nessas áreas. Você não consegue ser um advogado de proteção de dados e um advogado de consumo e, ao mesmo tempo, um advogado trabalhista. É muito diferente, né? Quem conhece de trabalhista sabe. Eu costumo dizer, quem fala que trabalhista é fácil não sabe, né? Do que está falando. Numa audiência, a inversão do ônus acontece automaticamente, você tem que estar preparado para isso. Então, todo mundo tem que se especializar. E a partir do momento que você se especializa e se torna cada vez, né, mais entendedor daquela matéria, ao mesmo tempo você precisa entender de outras para poder exercer o serviço para o seu cliente. E como que você vai fazer isso, né? Você vai ter um sócio de cada área? É bem difícil, porque esses sócios todos vão ter que dividir, né? Partilhar esse resultado, e muitas vezes o resultado vem só de uma área. A gente sabe como é bem difícil ter uma sociedade. Por outro lado, você pode também ter um funcionário, um advogado registrado, CLT, mas o peso é muito, muito alto, né? É muito grande. Hoje em dia você paga 80% mais dos valores que esse advogado recebe só de tributos, né? Então também não seria o melhor caminho. E o advogado autônomo, parceiro, é o melhor caminho, e a gente tem um pouco dessa regra e aula que a gente vai dar hoje. Então vocês fiquem à vontade para tirar dúvidas, façam as perguntas aqui para o Danilo e a gente vai responder. Mas, como o Danilo mesmo disse, a gente vai estar à disposição aí mais para frente para tirar eventuais dúvidas. Então, a gente trouxe para vocês hoje uma aula sobre qual que é o melhor caminho para se ter essas parcerias hoje com outros advogados. A gente faz uma sociedade de advocacia, a gente faz uma associação. Se faz uma associação, como que formaliza isso? É muito importante formalizar. Não só pelas questões tributárias, mas também lá na frente, quando tiver algum tipo de conflito sobre os recebimentos desse trabalho, como que você vai partilhar isso, né? Quem vai ficar com a despesa, quem que vai ficar com a receita, enfim, tudo isso tem que ser muito bem detalhado. E se você não tem um contrato, realmente fica difícil. E como advogados, mais do que nunca, a gente tem que saber que tem que fazer contrato, né? Você conversa com o advogado, faz uma parceria, eu e o Danilo faz o planejamento sucessório, eu faço a parte de direito societário, e a gente não tem combinado por escrito como que a gente vai fazer a partilha dos resultados desse cliente. E também a partilha das despesas, né? E dos riscos, porque todo trabalho tem risco. Então, tudo isso tem que estar muito bem detalhado. Então, para isso também tem um contrato de associação. E no caso de eu ter uma sociedade com o Danilo, a gente faz um acordo de sócios e a gente pode prever todas essas situações também no acordo de sócios. Mais do que isso, a gente sabe que quando você se associa a alguém, mesmo sendo sociedade ou parceria, na hora que o cliente senta na mesa e na hora que você vai falar sobre honorários, é tudo lindo e maravilhoso. O problema é quando isso não dá mais certo. Muitas vezes os conflitos existem e vocês precisam desfazer essa sociedade ou desfazer essa associação. Então, os regramentos para a hora dessa dissolução também são muito importantes, né? Como se fosse, eu faço muita analogia com um casamento.
Quando você se casa, você está muito feliz e muitas vezes você esquece de escolher adequadamente o regime de comunhão de bens. Você quer separação total, comunhão total, né? Separação parcial, comunhão parcial. Então, como você escolhe esse regime de bens no direito de família, você tem que escolher esse regime de bens também quando você vai se associar a um parceiro. É lógico que no direito de família a gente tem os regimes taxativos na lei, mas aqui nesse caso, como é direito societário, a partilha é livre, né? Os resultados são livres, as despesas são livres e todos os acordos entre vocês são livres, né? A gente costuma dizer que no direito societário o que não é proibido é permitido. Então o céu é o limite para que você decida o que você vai colocar nesses documentos. Então, um pouco antes de falar sobre essas formas de formalizar esses contratos, eu trouxe um pouquinho o histórico, né, da nossa profissão. Eu acho sempre importante, eu tô ficando repetitiva, toda vez que eu vou falar do assunto eu falo da mesma coisa, mas é importante, eu acho super importante. A nossa profissão, ela está disposta no artigo 183 da Constituição Federal. A gente é indispensável à administração da justiça. Então, muitas vezes as pessoas não gostam de advogado, mas sem eles, vocês podem imaginar quantas injustiças a população, o cidadão, as empresas sofreriam, não é, Danilo? Sem a gente para defender os interesses. Então, pode ser que tenham alguns advogados realmente que não mereçam aplausos, mas é muito difícil a nossa profissão porque a gente está aqui para defender os interesses e porque nós existimos muitas vezes as injustiças não acontecem, né? Eu diria que é uma parcela muito pequena da advocacia que vem a desmerecer a nossa profissão. Nossa profissão, ela realmente ela é muito bonita, ela é única dentro daquilo que ela se propõe, e uma parcela muito pequenininha é que causa essa impressão sobre a nossa profissão. Mas a grande maioria dos advogados, eu tenho certeza absoluta, são pessoas sérias, profissionais, dedicados e cuja atividade, a dedicação, o empenho, o tempo traz segurança aos seus clientes, traz liberdade, resguarda patrimônio. Então, de fato, é inviolável e é indispensável a administração da justiça. Pois é. E a nossa profissão, portanto, disposta na Constituição Federal, é uma profissão muito importante para a segurança jurídica de todos os cidadãos, né? Pessoas físicas, jurídicas, e para que a gente possa. Eu tenho certeza que as pessoas acordam de manhã e sabem que elas vão sair, elas vão ter os direitos delas resguardados, e se não tiver, elas vão buscar um advogado para defender os interesses dela. Então, é bem importante isso, eu sempre falo. E por isso a gente tem uma função pública. Essa função, na verdade, é delegada pelo Estado para o advogado. Né? O Estado não poderia defender os interesses da população e, ao mesmo tempo, eventualmente, violar esses direitos. Então, por conta disso, isso é repassado para os advogados. E aí, como você advoga, né? Como que você exerce essa profissão da advocacia? E aí eu trouxe para vocês os formatos que você pode exercer a advocacia no país. Então, nós temos hoje 5 formas de exercer a advocacia no país, né? Nós temos o formato autônomo, que é o profissional liberal, que não se vincula a nenhuma sociedade, não tem carteira assinada, não é funcionário. Isso era muito comum antes da promulgação da lei que permitiu a criação da Sociedade Individual de Advocacia, que é de 2016. Então, antes disso, muitos advogados exerciam a profissão de maneira autônoma. O que significa isso? Significa que os honorários deles são tributados em 27,5% como um autônomo qualquer. E trabalha sozinho, ou ele pode trabalhar para alguém de forma autônoma, um ou outro caso. E ele não era vinculado de nenhuma forma societária aí com outros escritórios ou com outros advogados. O advogado empregado também é uma forma de se exercer a advocacia, que é aquele seletista. Tem muito advogado seletista. Então, alguns escritórios contratam advogados
no formato CLT, alguns bancos, seguradoras, instituições financeiras. E aí a gente vai falar do associado hoje, é a nossa aula, do sócio patrimonial, do sócio de serviço. O associado, eu coloquei aqui para vocês a previsão legal. Ele está no artigo 15, parágrafo 11º do Estatuto da OAB, que é uma lei federal. E no artigo 17A e 17B do Estatuto, que é recente, de 2022. A figura do advogado associado não existia na lei até 2022. Era um regulamento, era um provimento da OAB federal. Então, como a OAB tem a função, a capacidade de se autorregulamentar, essa regulamentação do advogado associado estava previsto em provimento, o que era uma grande insegurança jurídica, porque o Ministério Público não entendia o formato dessa associação, muitas vezes entendia que isso era um funcionário e aí autuava alguns escritórios, determinando o registro dessas pessoas em carteira de trabalho, aplicando multas retroativas, porque esse advogado não tinha nenhuma figura, ele não era sócio e também não era CLT. Então, essa figura do associado, uma grande vitória da OAB Federal, foi agora contemplada na lei federal, no Estatuto. E aí, quando você tem uma sociedade de advogados, que realmente é uma sociedade, quando você tem uma sociedade, você partilha lucros e prejuízos com esse sócio. É diferente do associado. O associado, você tem outros acertos. Na figura na sociedade de advocacia, você pode ter o sócio patrimonial e o sócio de serviço. Qual a diferença? O sócio patrimonial é aquele que contribui com algum valor em pecúnia, ou algum patrimônio, ou algum imóvel, bens, ele contribui, ele dá uma contribuição para o capital social da sociedade. O sócio de serviço não, a contribuição dele é em serviços. Então, ele não precisa integralizar o capital social em pecúnia e nem em patrimônio. Também trouxe para vocês o provimento 112, que é o maior provimento do Conselho Federal que dispõe sobre sociedade de advogados. E os artigos e os incisos onde há a previsão do sócio patrimonial e do sócio de serviço. Vamos passar aí. Bom, então, como a gente falou, a sociedade de advocacia, eu vou falar um pouco dela e depois a gente fala do contrato de associação. Quando é o caso de você ter uma sociedade de advocacia? Muita gente me pergunta isso. Eu vou contratar o advogado como sócio de serviço? Eu falo, não, você vai contratar o advogado como CLT. Porque não se contrata sócio, né? Você tem um sócio, você tem um pé de igualdade com o sócio. Então, não existe essa palavra contratar advogado, né? Contratar sócio. Então, tem que tomar muito cuidado, porque se você tem um sócio contratado, se ele é subordinado, ele não é sócio. Então, ele pode sim ter o vínculo reconhecido. Então, muita gente confunde esse sócio de serviço. Sócio de serviço existe no Código Civil desde o Código Civil de 1973, que era o sócio de indústria da sociedade simples. Então, em verdade, o sócio de serviço sempre existiu e é aquele sócio cujas contribuições dele para o capital social é em serviços. E ele não costuma receber o acervo patrimonial em causa de liquidação da sociedade. Então, você acabou, a sociedade fechou, a sociedade liquidou, vendeu tudo. Ele não costuma receber esse acervo, porque ele só contribuiu com serviços. Como ele não contribuiu com pecúnia, ele não tem nada a receber. Mas nada impede que vocês coloquem no contrato que esse sócio de serviço possa receber esse acervo patrimonial. E se ele sair, e se ele morrer, também ele não tem direito à apuração de haveres. O valor patrimonial da cota dele não existe, em regra, mas você pode alterar isso no contrato social e prever que esse sócio de serviço vai receber o valor patrimonial da cota dele. E aí tem que ter critérios para isso, de preferência num acordo de sócios, para que isso não fique no contrato social, registrado na junta, né, publicamente. A sociedade de advocacia, quando você vai registrar, você tem que registrar na OAB. Isso também está na previsão da lei, é no estatuto. E porque ela é uma sociedade simples, é uma sociedade sui generis, ela não pode ser uma sociedade empresária. Isso é muito importante também. Tem que tomar cuidado. Escritório de advocacia não pode ter marca, não pode, né, ter logotipo. Hoje em dia, o Tribunal de Ética diz que pode ter, desde que seja um logotipo sóbrio, discreto, né, com cores não muito chamativas. É um pouco subjetivo, né? A gente sabe que hoje em dia a modernidade existe. E alguns escritórios têm, inclusive, siglas no nome. O que também a OAB tem flexibilizado.
Mas na hora de registrar na Comissão das Sociedades, a razão social não pode ter siglas. Então, é o nome do escritório, que é o sobrenome dos sócios, e a sigla você pode usar eventualmente no logotipo, obviamente seguindo a regra do Tribunal de Ética, né? Com sobriedade, enfim, e de maneira cautelosa. Então, essa previsão de que nossa sociedade não pode ser empresária também está no Estatuto, na Lei Federal. Mas o que significa isso? Isso também significa que a sociedade empresária não pode falir, não pode pedir recuperação judicial. É diferente a forma de apuração de lucros na sociedade não empresária. A sociedade não empresária, a sociedade simples, é uma sociedade, de acordo com o artigo, acho que. Aí eu esquecendo do artigo 966 do Código Civil, parágrafo 1º. São as sociedades de natureza intelectual, de natureza literária, artística. Então, médicos, engenheiros, escritores, arquitetos. Quando a profissão é uma profissão intelectual, ela não é empresa. Porque se os sócios saem da sociedade, né, não é que nem uma Coca-Cola que continua fabricando a Coca-Cola, né? Então, você para de ter a fabricação daquele objeto social da sociedade. Então, por isso que é diferente. Eu trouxe também o regulamento geral do Estatuto da Advocacia e o provimento do Conselho Federal, que fala que essas sociedades podem ser realizadas. Então, sociedade de advocacia, você pega um ou mais advogados e faz uma sociedade. Ah, mas eu não quero que esse advogado divida tudo comigo. Eu faço família, ele faz civil, ele faz trabalhista, eu não quero dividir todos os valores com ele. Você pode prever isso num acordo de sócios, que é muito utilizado. Então, no acordo de sócios, você prevê o advogado que trouxe o caso tal, o tributarista, ele ganha 10% do cliente que ele traz, ele ganha 20% do cliente que ele trabalha. O civilista, quando ele for chamado para trabalhar num caso tributário, ele ganha 10%, se o cliente é dele, ganha 20%. Então, assim, tudo pode ser disposto no acordo de sócios, que é muito interessante e precisa ser feito. Então, você pode, sim, fazer uma sociedade com vários advogados que trabalham com você. E se você fizer essa sociedade com esses advogados, você coloca os sócios patrimoniais, que são aqueles que compraram a mesa, né? Pagam o aluguel, eventualmente cedem a sede para a sociedade, computador, enfim, o carro que a sociedade usa, e o sócio de serviço que só contribui com os serviços. E você regulamenta a parte como vai ser a divisão dos resultados. O artigo 1008 do Código Civil dispõe que não pode haver qualquer exclusão de lucros entre os advogados sócios. Então, você também não pode excluir nenhum sócio desses lucros. O que já pode acontecer no contrato de associação. Eventualmente, você pode prever que ele não vai receber lucro, que ele vai receber um valor, um percentual do que o cliente paga por mês. Então, depende muito da relação que você vai ter com esse advogado parceiro para saber se ele vai ser sócio ou se ele vai ser associado. Pode passar, Danilo. Bom, como eu falei para vocês, a natureza jurídica da sociedade de advogados, na verdade, não pode ser empresária, né? Por força do artigo 16 do Estatuto, inclusive, que fala que não são admitidas a registro nem pode funcionar as espécies de sociedade que apresentem formas ou características de sociedade empresária. E aí também existe uma discussão doutrinária enorme sobre o que seria essa forma ou característica de sociedade empresária. Isso significa que, para alguns, não pode ser registrada na junta comercial, tem que ser registrada na OAB. Para outros, não. Para outros, diz mais respeito à natureza jurídica interna corporis dela, que é o fato dela não poder fazer propaganda, né? A gente não pode, que nem nos Estados Unidos, que tem aqueles outdoors, né? E nos Estados Unidos, que quando a gente chega nos Estados Unidos, desce do aeroporto, a primeira coisa que a gente vê é um outdoor. Você bateu o carro, ligue, Escorregou na casca come. de banana? Né? Contrate o advogado tal. E tem advogados que colocam: ganhei 5 milhões em indenizações no ano passado. Pode me contratar, que eu sou ótimo em ganhar indenização. Se fizer isso aqui, vai preso. No Brasil, não pode ter a carteira de advogado cassada, né? Então, isso também é uma grande discussão. Enfim, tem para todos os lados. Pode passar? E aí, como eu falei para vocês, o registro desse contrato de sociedade de advogados
tem que ser feito na OAB, por força também do artigo 16, parágrafo 3º do Estatuto, que diz que é proibido o registro nos cartórios de registro civil de pessoas jurídicas e nas juntas comerciais de sociedade que inclua, entre outras finalidades, a atividade de advocacia. E aí a gente tem algumas imobiliárias, né, que colocam no objeto social que elas podem exercer o serviço de advocacia. Serviço jurídico por escritório de imobiliária e às vezes até contabilidade, né? Não pode. Esse objeto social, ele é exclusivo da advocacia. Então, quando você se depara com uma imobiliária, eventualmente, colocando lá no painel com o nome dela, que ela faz despejo, que só advogado pode fazer ação de despejo, que ela faz cobrança extrajudicial, tudo bem. Mas os serviços privativos da advocacia só podem ser exercidos por sociedade de advogados. Há casos em que o objeto social da empresa registrada na junta comercial consta muitas vezes que o exercício da advocacia também, ações judiciais, cobrança, ações de enfim, quando existe isso, se a OAB, né, eventualmente tem acesso a esse instrumento, a gente pede para a junta comercial caçar o registro, não pode. Então, isso é muito importante. E aí acaba ficando dentro da OAB, que é o órgão que entende da matéria mais do que ninguém. E isso é feito na Comissão das Sociedades de Advocacia. A Comissão das Sociedades de Advocacia mudou de nome recentemente nessa gestão, era Comissão da Sociedade de Advogados. Então, em razão de algumas discussões internas sobre denominação mais genérica, passou a se chamar Comissão das Sociedades de Advocacia. E lá que a gente faz os registros dos atos societários. Então, se o advogado vai abrir uma sociedade de advogados com um sócio, ou sozinho, uma sociedade individual, ele faz o contrato social e protocola na OAB, na Comissão da Sociedade de Advocacia. Esse contrato social, ele vai para os relatores da comissão. Eu acredito que hoje nós somos em 32, 35 relatores. Esses relatores trabalham de forma voluntária, que é o meu caso, e nós registramos esses atos societários. Como a gente faz? A gente olha todos os requisitos que constam no Código Civil do que tem que constar no contrato social. Então, tem que constar o nome do sócio, a qualificação, onde vai ser exercida a advocacia, as cotas sociais, como foi feita a forma de integralização e algumas cláusulas obrigatórias de exclusão, de falecimento, retirada, administração da sociedade. Tudo isso tem que estar no contrato de sociedade. Na Comissão da Sociedade de Advocacia, no site da OAB, nós temos modelos desses contratos sociais e também das alterações, quando um sócio vai sair, quando o sócio vai entrar, como que vai passar as cotas. E é sempre muito importante olhar isso. Nós temos esse modelo e é um modelo padrão. Obviamente, não se adequa a todo tipo de sociedade. Cada sociedade tem a sua singularidade. Então, é importante, além disso, vocês verificarem caso a caso. E a comissão oferece algum tipo de apoio ou auxílio ou assessoria na constituição de sociedade? Nós temos uma secretaria com 26 colaboradores, que estão lá há muitos anos. Nós temos algumas pessoas que trabalham lá há 20 anos e entendem muito dos registros. A Cida e o Franklin, meus queridos, que, enfim, a gente trabalha há muito tempo juntos, entendem bastante. É difícil, Danilo, porque é uma coisa muito particular, né? Você imagina a OAB dar um suporte jurídico na constituição de uma sociedade de advocacia. É uma coisa muito particular. Então, o ideal é que o sócio, o advogado, o escritório busque um advogado especializado, né? Assessoria jurídica para isso, né? Imagina um advogado criminalista, penalista que não está habituado a lidar com um contrato de constituição, seja o contrato que for, pode enfrentar dificuldade.
Mas é importante que ele procure sempre um advogado. Busque sempre um advogado, né? Sempre, né? O advogado que não busca um advogado para fazer um contrato, porque acha que só porque é advogado ele sabe fazer um contrato social, como eu falei para vocês, é direito societário puro, né? Enfim, é bem difícil mesmo. Eu já tive a oportunidade de encontrar colegas muito reconhecidos, né, tecnicamente, que continham contratos sociais que realmente, né, tinham alguns erros crassos, ou enfim, situações que não eram previstas ali facilmente poderiam se resolver se eles tivessem buscado uma especialização. Então, nós temos, obviamente, todos os modelos. Na comissão, os relatores estão à disposição, né? Nós damos pareceres, mas esse atendimento de balcão para dar assessoria jurídica não dá, né? Porque é muito particular. Não dá para eu dizer para você, Danilo, na hora que você for abrir seu escritório de advocacia, sua sociedade, você coloca uma cláusula dizendo que esse sócio fulano, você pode excluir ele sem reunião de sócios se ele cometer uma falta grave. É muito particular, né? Não dá para ter esse tipo de discussão num balcão de um. Nós somos um cartório, né? Eu falo, muitas vezes o advogado vai lá e faz algumas exigências com relação a registro e começam a discutir mérito, coisas mais aprofundadas e técnicas, e eu falo, deixa eu te falar uma coisa, nós somos um mero cartório. E isso é muito importante até para nós, relatores, sabemos que a gente não tem esse poder de entrar no mérito das discussões. Então a gente bate carimbo, eu falo para todo mundo, a gente bate carimbo. Então assim, não tem que ter essa síndrome do grande poder, que a gente não tem poder nenhum, a gente bate carimbo naquilo que a lei prevê, que é mera formalidade, e estando tudo certo, muitas vezes eu olho alguma coisa que eu falo, jamais colocarei isso no meu contrato, mas não cabe a mim decidir. Então, é muito importante isso. E aí o estatuto fala que não pode registrar isso na junta nem nos cartórios de notas, tá? Vamos passar para o próximo? E aí, você resolveu montar uma sociedade de advocacia. E aí você vai ter um sócio. Esse sócio, ele vai trabalhar em uma área que não seja privativa da advocacia. Vamos supor que esse sócio, ele vai, enfim, trazer cliente para você, área comercial. Ele é advogado, obviamente, porque não pode ter um sócio sem ser advogado. A sociedade de advocacia é a única que não aceita um sócio que não seja advogado. Né? Diferente, por exemplo, de uma sociedade de engenheiros ou de arquitetos, que você pode ter um sócio investidor. Na sociedade de advocacia, não. E o advogado tem que trabalhar na sociedade. Então, não existe a figura do sócio investidor. Por quê? Porque o advogado responde ilimitadamente pelos danos causados ao cliente. Então, todos aqueles sócios ali respondem pelos danos que eles causarem aos clientes, de forma ilimitada. E outra coisa, quando a gente advoga, não é a sociedade que advoga. Quem coloca o certificado digital, quem assina a petição, quem comparece às audiências, aos julgamentos, é a pessoa física do advogado. Então, você dificilmente consegue responsabilizar a pessoa jurídica. Ela existe, na verdade, para organizar o trabalho dos advogados. Mas quem advoga é o advogado, não é a sociedade. Não é a empresa, né? Na verdade, a sociedade de advocacia não é uma empresa. Tem que tomar muito cuidado com isso. Né? É uma sociedade. E aí, o Conselho Federal da OAB, nesse provimento 112 que eu falei para vocês, que é o provimento mais importante da sociedade de advocacia, no artigo 6º, ela fala que as sociedades de advogados, no exercício de suas atividades, somente podem praticar os atos indispensáveis à sua finalidade, assim compreendido, entre os outros, os de sua administração regular, a celebração de contratos em geral, consultoria, resolução extrajudicial, assessoria e defesa de clientes, por intermédio de seus sócios. Como eu falei para vocês, ela não pode, defender os interesses de cliente. Associados e advogados empregados ou serviços de advocacia por ela contratados. Ah, mas hoje em dia a sociedade de advocacia recebe intimação, né? Então você pode escolher hoje, se você tem um processo judicial e o advogado assina a petição e pede as intimações em seu nome, isso era um grande problema quando o sócio saía da sociedade, porque aí ele continuava recebendo intimação do processo e a sociedade não tinha conhecimento e perdia prazos. Então agora, quando você faz o protocolo do processo no site do tribunal, acho que todos os tribunais de todos os estados da federação, você pode escolher que a intimação saia em nome da sociedade. Eu não sei se isso já se isso já é uma prática recorrente em todos
né, os tribunais. Depende da questão da automação aí, né? De cada um. Pode passar. O parágrafo único diz, então, que a sociedade, ela existe só para regular e disciplinar a relação entre os advogados. Mas, de novo, vem trazer o que eu falei para vocês, reiterando que os atos privativos de advogado devem ser exercidos pelos sócios ou pelos advogados vinculados à sociedade. O que é advogados vinculados? É o CLT, é o advogado associado, tá? Ali, como associados ou empregados, mesmo que os resultados revertam para o patrimônio das sociedades. Então, a finalidade da sociedade de advogados é o exercício da advocacia, através de seus sócios associados ou advogados empregados. A sociedade não advoga. Isso tem que ficar muito claro. Então, quem advoga são os sócios, tá? Agora eu vou falar um pouco para vocês. Então, passamos a parte da sociedade de advocacia. Quando você faz uma sociedade com alguém, você pode escolher se esse sócio vai ser patrimonial. Eu já expliquei para vocês os prós e os contras. E se ele vai ser de serviço. E como você muitas vezes não sabe direito a figura que você vai utilizar, mais uma vez eu digo que é importante você conversar com advogados de direito societário para conseguir entender qual que é o melhor formato dessa sociedade que você vai ter. Não tem a melhor forma, tem a melhor forma do seu negócio, né? Do que você vai fazer com esses advogados. Se vocês vão ser realmente sócios ou se vocês vão ser parceiros. E aí a gente teve a novidade da Sociedade Individual da Advocacia em 2016. É uma novidade ainda, por incrível que pareça, eu tô 15 anos lá, então eu posso falar que é uma novidade. Antigamente, até antes da Eireli, né? Professor Alfredo de Assis, que me perdoa, que ele fala que é Eireli. Que você não fala Roseli, você fala Roseli, você não fala Javali, você fala Javali. E ele sempre me corrige. Eu acho que é Eireli, porque eu acho que a nossa língua é paroxítona por natureza. Enfim, essa discussão é boba, mas é que sempre dá essa discussão quando a gente está conversando. Antes de ter a Eireli, que era empresa individual, toda empresa precisava de 2 sócios para existir. E não era raro o sócio colocar um sócio de mentirinha, né? A mãe, o avô, o irmão, o tio. Então isso era uma coisa absurda. Você tem uma pessoa lá só figurando porque não podia existir uma sociedade com um sócio só. Que alguns dizem que nem é sociedade, né? Porque você tem uma pessoa só. Nem sociedade deveria ser. Então, em 2016, o estatuto foi alterado para dispor a possibilidade de criação da sociedade individual de advocacia. E aí o que aconteceu? Qual foi o movimento? O movimento foi que as sociedades cindiram. Nós tínhamos 100% de sociedades pluripessoais e hoje nós temos 35% de sociedades pluripessoais apenas na OAB de São Paulo, né? Eu posso falar do estado, não sei como que é no Brasil, mas eu imagino que seja bem parecido. Então, 65% das sociedades são individuais hoje em São Paulo. Porque ninguém mais quer ficar sócio de outra pessoa 100%, né, Danilo? A gente já conversou sobre isso várias vezes. É muito complicado, porque às vezes você tem um cliente, às vezes você só tem cliente daquela área e o outro sócio, enfim, não performa como você. Enfim, a gente pode falar aqui dias, né, sobre os conflitos que podem existir quando você tem uma sociedade. Eu gosto de falar sempre, você tocou num assunto importante, muita gente que está nos assistindo está iniciando a carreira. E tem um ponto chave nessa questão da sociedade, é que muita gente se associa com uma outra pessoa porque é amigo da outra pessoa. Por que você vai ser sócio dele? Porque ele é meu amigo, eu gosto dele, ele vai ser meu amigo. E você está nos ensinando aqui a construção jurídica disso a partir de um propósito de negócio. O negócio da sua advocacia. E aí você vai se associar com alguém que complemente aquele propósito que você tem na sua advocacia. Não porque ele é seu amigo. E aí, muitas vezes, muitas pessoas que têm essa ideia de não vou me associar à toa com alguém, acaba realmente constituindo uma sociedade unipessoal, né? Hoje em dia eu acho que é o melhor caminho. É raro a gente ver sociedade de verdade, né? Eu tenho a minha, vou fazer 24 anos, você conhece minha sócia. E a minha sócia, por coincidência, não era minha amiga, né? Talvez seja por isso que deu certo, né?
A gente se uniu por questão de negócio. A gente fez uma fusão de escritórios quando eu tinha o meu escritório e eram outros sócios que tinham o escritório deles. Nós fizemos uma fusão e, enfim, acabou sendo a questão do negócio, né? Então, não era por uma questão de amizade, porque muitas vezes a amizade não é o suficiente para fazer o negócio perdurar. Muito pelo contrário, acaba com a amizade, né? Depois de um tempo. Acaba a sociedade e a amizade. E às vezes o casamento, se o advogado é seu marido, né? Pior ainda. Então, é importante primeiro você ter essa visão de negócio para decidir. Por isso que não tem resposta pronta. Ah, eu vou fazer uma sociedade de advocacia ou eu vou fazer uma associação com o advogado? Vou fazer um contrato de associação? Não tem resposta pronta. Qual que é o propósito desse negócio que você está fazendo? Vocês vão atender clientes de áreas diferentes ou mesmo de mesma área, mas vocês vão partilhar os lucros? Ah, mas eu não quero partilhar 50%. Ok, você pode prever a distribuição desproporcional dos resultados e num acordo de sócios você coloca, olha, nós somos sócios. É muito comum, tá? Em sociedade de advocacia. Muito comum a previsão de sociedades com 50% de cotas cada sócio. Mas, na verdade, na prática, o indivíduo, o sócio que traz o cliente fica com 30% e o sócio que trabalha fica com 40%, obrigada, fica com 40%, 15%, sei lá, vai para pagar as despesas do escritório, 5 vai ficar ali para dividir de bônus para os colaboradores. Tudo isso isso pode ser alterado todo mês, toda semana, né? Os sócios fazem reunião de sócios, alteram a forma de distribuição de resultados. A cada cliente, né? Cada contrato de cliente faz de um. A cada contrato de cliente faz um acordo de sócios diferente. Isso é muito comum. O que é perigoso é a falta de formalização. Então, se vocês optarem por uma sociedade, por que é bom ter a sociedade e não ter o contrato de associação? Até agora, Danilo pode falar melhor do que eu, na reforma tributária, a gente não tem a tributação dos lucros, dos dividendos. É isso? Por enquanto. Tá perigando de ter. Então, é o melhor caminho. Porque se você é advogado associado, a tributação desse rendimento do advogado associado é como se fosse um autônomo, né? Tem recolhimento previdenciário, imposto de renda. Então, muitas vezes não vale a pena. Então, você tem um sócio que distribui lucros com você de forma desproporcional. Ai, putz, mas eu vou colocar no contrato social que ele tem 10, 20, 30, ou às vezes ele tem um, às vezes ele tem dois. Não, você pode colocar meio a meio. O que também não é o ideal, tem que conversar com o advogado, porque na hora que dá conflito meio a meio, não tem ninguém com uma cota a mais. Quem decide no final do dia, né? É tudo muito complexo. Eu falo que é a pior, uma das áreas mais difíceis. É tudo muito complexo, mas você pode prever também cláusulas de quem decide no final do dia, né? Em apartado. A gente já conversou muitas vezes sobre isso. Então, muitas vezes você escolhe ser sócio, mas você não é sócio de 100%, né? Você pode prever essas questões. Eu posso dizer para vocês que casa de ferreiro e espeto de pau, né? O advogado não faz isso. O advogado monta uma sociedade, põe lá 50% para cada um. Aí eles estão lá na sala de reunião, eles combinam, ó, todo cliente que você trouxer, você é o tributarista, eu sou o civilista. Então, o tributário, todo tributário que entrar no escritório, você fica com 70, eu fico com 30. E todo cível que entrar no escritório, eu fico com 70 e você fica com 30, ok? Ok. Onde tá escrito isso? Em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Às vezes tem tem uns papeizinhos. Não, tá aqui o papel, ó. A ata que a gente escreveu numa folha de sulfite. Eu falo isso porque eu trabalho em alguns casos quando há conflitos de sócios, principalmente na apuração de haveres, que é uma matéria que Um ponto sensível, né? e é objeto da minha dissertação de mestrado, então porque eu amo matemática, né? Eu falo, vocês sabem que a gente já falou sobre isso. Então, eu gosto muito dessa área de apuração de haveres, né? Do valuation da sociedade, que é muito diferente do valuation de uma empresa, né? Então, eu gosto de calcular quanto vale um escritório de advocacia. Você imagina a loucura, né? Porque se não é uma sociedade empresária e ela não tem valor de marca, não tem goodwill, né? Não tem fluxo de caixa descontado e não tem nada disso, o que vale uma sociedade de advogados? Vale o cliente, né?
É isso que vale. E o cliente? É meu, é teu? Porque o cliente não é de ninguém, ele que decide o que é advogado. Ele vai querer seguir. Mas a gente tem os processos em andamento. Como que fica a sucumbência desses processos? Como que fica o benefício econômico, o contrato? Porque você também passar o contrato de um cliente para um advogado que está saindo, o cliente não quer, ele contratou o escritório. Quem tem responsabilidade é o escritório. Então, esse valuation é muito interessante. É muito importante ter isso escrito num acordo de sócios, numa ata de reunião de sócios, em algum lugar isso precisa estar bem escrito, porque depois vai trazer testemunha para dizer eu estava na reunião, eu ouvi ele falando que era 30, que era 70, também fica aquele samba do crioulo louco, né? Então você vai ter que provar isso e é muito melhor você fazer contrato. Então, depois da sociedade individual de advocacia, a gente teve esse aumento de advogados que optaram por formalizar, então eles não são mais autônomos, eles são sócios individuais dessa sociedade e trabalham de forma autônoma. Poxa, mas aí como é que eu vou trabalhar com o Danilo? Porque eu tenho uma sociedade individual, o Danilo tem uma sociedade individual e a gente vai trabalhar para um cliente em comum. E como que a gente vai partilhar esse resultado se a gente não é sócio? Né? Como que vai fazer? Vai falar para o cliente que são 2 escritórios que estão trabalhando no caso? Ah, isso é delicado. E vai faturar como? Então eu mando metade da fatura, o Danilo manda metade da fatura, também é delicado. Questão tributária também, né? Impacta. Nem entrei na questão tributária, tô falando da questão, assim, de relacionamento com o cliente, né? O cliente vem no escritório, e aí o cliente é atendido pelo Danilo. E aí ele vai fazer uma um planejamento sucessório. E ele precisa fazer uma holding patrimonial. Aí o Danilo fala: "Tatiana, você faz a holding pra mim?" Porque ele é um pouco mais sofisticado. Vou fazer: "Ah, tá bom, vou fazer a holding." Aí eu sentei na mesa com o cliente. Aí é muito delicado, né, Danilo, falar pro cliente: "Olha, Tatiana é de outro escritório, ela tá vindo auxiliar, não há problema em falar." Mas muitas vezes você não quer falar, ou então só o escritório do Danilo que fez o contrato de honorários. E aí entra o contrato de associação entre sociedades de advogados, que a gente falou antes. Então, 2 sociedades individuais ou com mais de um sócio, que é a sociedade pluripessoal, elas podem ter um contrato de associação entre elas. E aí elas vão prever a forma de distribuição de resultados. Ah, mas aí eu não vou poder ter distribuição de lucros sem tributação. E na verdade, hoje em dia vai, porque mudou o estatuto. Eu sou a única que falo isso ainda, mas os tributaristas querem me matar. Mas eu acho que isso está regulamentado, agora está no estatuto. Cada sociedade do contrato de parceria pode tributar a parcela dos honorários que lhe cabe. Então você não precisa ter a bitributação. Um escritório recebe, tributa. Quando passa para o outro, tributa de novo. Então agora, com a alteração do estatuto no final de 2022, houve alteração no sentido de que quando um escritório receber todos os honorários, ele tributa só a parcela que lhe cabe. E a outra parcela que vai para o outro escritório tributa. Como a Receita vai se comportar, ninguém sabe ainda. A gente ainda não sabe direito como vai fazer. Mas a questão primordial, unânime e uníssona, é de que esse contrato de associação tem que estar registrado na OAB. Então não adianta você falar que você trabalhou em parceria com outra sociedade de advocacia e que você tem um contrato de associação se você não tem esse contrato de associação registrado na OAB. Então esta é a primeira regra. E aí também, como nos outros casos, nós temos modelos no site da OAB do contrato de associação. Mas isso a gente está falando também de situações em que, por uma razão ou outra, você não expor que há esse contrato em relação ao cliente, é uma relação com o cliente, pode dificultar essa relação por uma razão ou outra, né? Agora, quando há uma parceria em que há o conhecimento pleno do cliente, a concordância dele, inclusive no sentido de emitir em cada escritório suas respectivas faturas, aí essa discussão, pelo menos no âmbito tributário, ela não tem o que se discutir aí, né?
Pode ter registro na OAB, pode não ter. Cada uma está emitindo a sua fatura, a sua nota fiscal, está recebendo diretamente o dinheiro do cliente. O cliente paga de acordo com o que foi orientado pelo cliente, pelo escritório, e aí não vai ter problema. Agora, quando isso não é assim que funciona, e é a maioria dos casos, né? Porque a gente faz parcerias com outros escritórios que atuam em outras áreas. Muitas vezes a gente recebe o dinheiro do cliente, fatura para o cliente e repassa para o Pro parceiro. parceiro. Aí o problema está nisso, né? Mas, segundo o estatuto, esse problema foi resolvido. Eu não quero saber, porque no tributário, apesar de eu saber, não sou eu que vou defender. Vai ser o doutor Danilo, né? Então, para mostrar para vocês, pode passar. A gente tinha uma questão com relação ao advogado associado. O advogado associado, como eu disse para vocês, ele estava previsto em provimento da OAB do Conselho Federal, não estava previsto em lei. E aí, para vocês entenderem, o que é o advogado associado? Podem ser duas sociedades, duas pessoas jurídicas distintas que se associam. Você faz um contrato de associação e registra na OAB. Ou uma sociedade de advocacia, tanto individual quanto pluripessoal, uma pessoa jurídica, que se associa a um advogado pessoa física, um autônomo, que era o mais comum antigamente, tá? Então, aquela sociedade, ou aquela sociedade individual de advocacia, ou aquela sociedade, né, maior, que não queria ter um funcionário, não queria ter um sócio, não queria ter um seletista, mas precisava ter um corpo maior, por exemplo, vou dar um exemplo muito, muito prático, né? Nos casos de licitação, muitas vezes, no edital de licitação, vem dizendo que o escritório que vai trabalhar para o Banco do Brasil tem que ter pelo menos 200 advogados colaboradores. Aí o escritório quer se lançar nessa licitação. O escritório não tem 200 advogados. O que ele faz? Ele faz um contrato de associação com 200 advogados, falando, olha, se eu ganhar a licitação do Banco do Brasil, vocês serão meus advogados associados, vocês vão receber uma parcela desses honorários. Vocês vão trabalhar, nos casos do Banco do Brasil, e vocês vão receber uma parcela desses honorários. Isso era muito comum, isso é comum, né? Muitas vezes você também pega um cliente, vamos supor, no caso de M&A, né, que a gente faz due diligence, e são períodos curtos, às vezes, dependendo da empresa, em que aquele cliente vai estar dentro do escritório e vai demandar muito trabalho, o escritório pode falar, eu não quero contratar CLT, e também não quero colocar sócio aqui dentro para dividir lucro comigo. Eu vou contratar um monte de advogado associado, não é contratar, eu vou me associar, tomar cuidado com essas nomenclaturas. Eu vou me associar a vários advogados para eles trabalharem comigo nesses M&As que eu vou fazer. E aí eles fazem um contrato de associação com esses advogados por um período enquanto durar aquela due diligence, né, que tem que ser feita com todos os advogados de todas as áreas. Esse contrato de associação, antigamente, aí eu posso falar, sei lá, acho que até 2018, o advogado associado, ele só podia se associar a um escritório de advocacia na seccional. Então, dentro de São Paulo, eu só podia me associar, eventualmente, a um escritório de advocacia. E o que começou a acontecer, Danilo? O Ministério Público começou a entender que isso era um vínculo empregatício, porque existia uma exclusividade daquele advogado. Então, começaram a ter algumas autuações do Ministério Público, aplicação de multas, enfim, sentenças na esfera trabalhista, reconhecendo o vínculo empregatício desse advogado associado. E aí, rapidamente, não sei também, preciso, né, analisar, não lembro quanto tempo depois, o Conselho Federal da OAB alterou esse regulamento, dizendo que o advogado associado ele pode se associar a mais de um escritório de advocacia. E ele não terá exclusividade. É isso. Então, lá na OAB, nós passamos a indeferir os registros dos contratos de associação que previam a exclusividade do advogado associado. Isso também gera muita discussão, porque, por exemplo, há escritórios que falam, poxa, mas se for reconhecido o vínculo empregatício desse cara e ele não for exclusivo, aí tem as horas extras do advogado, que é acima da 4ª hora. Então tem muita discussão.
tudo é muito complexo. Por isso que eu volto a falar para vocês que é importante contratar um advogado de direito societário para dar assessoria nesse caso. Né? Porque tudo tem risco, a escolha que você fizer. Então, tem que ser feita a melhor escolha para o perfil daquele negócio. E aí, por conta disso, os contratos de associação sofreram essa alteração no Conselho Federal. O estatuto, o regulamento foi alterado. E aí, para poder dar mais legalidade a essa figura do associado, porque ainda é uma figura que você vê uma certa dúvida dos magistrados, principalmente dos juízes trabalhistas. O que é advogado associado? O cara não é teu sócio. Ele não é teu funcionário registrado. Não existe uma terceira figura. Não existe no Brasil. É o PJ? É a pessoa jurídica? É pejotização. Não aceito. Então, o que aconteceu? Em 2022, a figura do advogado associado virou uma figura prevista em lei federal, no estatuto da OAB. E entrou no artigo 17B. 17A e 17B. Tá aí, exatamente. Então, foi a lei 14.365, do final de 2022, que alterou o estatuto para incluir a previsão do advogado associado em lei. E hoje em dia, Danilo, a gente tem visto que os juízes trabalhistas têm afastado o vínculo empregatício do advogado associado. Com veemência. Com veemência. Então, assim, juízes, TRT... Ou seja, tem seguido a lei, né? Exatamente. É lógico que tem que tomar cuidado com os casos concretos, né? Casuístico. Se o advogado associado, ele tem subordinação, né? Ele tem horário para entrar, horário para sair, enfim, férias, 13º, vale refeição, vale transporte, o cara não é associado, o cara é funcionário. Então tem que tomar muito cuidado. Não adianta colocar no papel que ele é advogado associado e no fundo ele ser um empregado. Né? A gente costuma brincar lá na OAB, as sentenças que reconheceram esses advogados como empregados e anularam os contratos de associação, a gente costuma dizer, mas o advogado, ele é advogado, ele assinou um contrato e depois ele pediu a nulidade desse contrato porque ele foi enganado. Né? Então, assim, é muito dúbio mesmo, né? E tem um colega nosso que ele fala, se o advogado é hipossuficiente, ele não pode ser advogado. Ele não tinha nem que ter carteira da OAB. Como que ele assina um contrato como advogado associado e depois ele fala que ele era empregado e que ele foi enganado? Enfim, mas a gente já viu de tudo, né? Nesse país não é de se surpreender. E a hipossuficiência é pressuposto para isso, né? Exatamente. Pedir a nulidade de um contrato. Você tem que argumentar, no mínimo, hipossuficiência. E como é que, de fato, como é que um advogado vai declarar que é hipossuficiente em relação a isso? Advogado é hipossuficiente, mas ele advoga para outras pessoas. Tem que tomar cuidado, né? Porque ele não deve estar preparado. Se o próprio contrato dele lhe pede nulidade porque ele fez errado e foi induzido a erro, como é que ele vai advogar para um cliente, né? Enfim. Mas aí a gente tem agora essa alteração do estatuto, que é recente, então está cada vez mais forte essa figura do associado, e desde então a gente tem visto, é lógico, que com exceções dos casos concretos em que há vínculo real, né, verdadeiro de emprego, o advogado associado está em lei no artigo 17A, que prevê que o advogado poderá associar-se a uma ou mais sociedades de advogados ou sociedades unipessoais de advocacia, sem que estejam presentes os requisitos legais de vínculo empregatício para a prestação de serviços e participação nos resultados, na forma do Regulamento Geral e dos provimentos do Conselho Federal. E essa partilha de resultados também é muito importante, que isso seja realmente verdadeiro. Tem que tomar cuidado. Tem uma grande discussão, porque muitas vezes no contrato de associação tem uma prestação fixa mensal. A OAB hoje em dia tem aceitado o registro de uma prestação fixa, mas desde que tenham acertos periódicos ou que você faça analogia, alguma associação de verdade com o cliente ou com resultados, né? Tomando cuidado para que isso não tenha a característica de salário, porque se for salário, ele é CLT, né? Ele tem que ser registrado. E aí o 17B, como eu falei para vocês têm que registrar isso na ordem.
ele prevê que a associação que trata a lei dar-se-á por meio de pactuação de contrato próprio, que poderá ser de caráter geral ou restringir-se a determinada causa ou trabalho, e que deverá ser registrada no Conselho Seccional da OAB, em cuja base territorial tiver sede a sociedade de advogados que dele tomar parte. E aí, gente, é muito interessante dar uma lidinha aí nos requisitos desse contrato, que eu falei para vocês que tem disponível na OAB. No contrato de associação, o advogado sócio ou associado e a sociedade pactuarão as condições para desempenho da atividade advocatícia e estipularão livremente os critérios de partilha dos resultados dela decorrentes, devendo o contrato conter no mínimo. E aí isso também é outro problema, porque antes a gente não tinha o mínimo, né? Então, assim, muitas vezes a pactuação da associação não tem esses mínimos, e aí a gente fica numa situação lá na OAB, deveremos registrar ou não? Qualificação das partes, tudo bem. Especificação e delimitação do serviço a ser prestado. Então, a gente tem lá no parágrafo único falando que vai ser pactuado livremente, né? A gente tem também no caput do artigo dizendo que poderá ser de caráter geral. E aí a gente tem um inciso 1 falando, o inciso 2 falando que tem que especificar e delimitar o serviço a ser prestado. Isso dificulta muito. Muitas vezes você não quer ter essa delimitação. Então, isso precisa ser argumentado também perante a ordem, ou enfim, tentar no contrato de associação cumprir o máximo a letra da lei para evitar que isso seja anulado. O 3, a forma de repartição dos riscos e das receitas entre as partes, vedada a atribuição da totalidade dos riscos ou das receitas exclusivamente a uma delas. Isso não precisava antes. Você podia ter contrato de associação, por exemplo. Você tem um escritório, aqui você vai me dar todo o suporte para eu ser associado e trabalhar para você. Então, os riscos são todos seus. Você que tem um escritório, vai ser no seu nome, os riscos não são meus. Eu só estou aqui para trabalhar. Então, eventualmente, eu poderia, antigamente, não ter risco nenhum nessa associação. Eu poderia só ter lucro. Não era um problema. Porque não existia essa taxatividade dos requisitos necessários no contrato de associação. E agora a gente tem isso na lei. Então, na verdade, a lei, quando fala demais, fala besteira, né? A gente sabe disso. Eu não sei como as outras seccionais têm se comportado diante desses contratos, mas a gente tem tentado flexibilizar um pouco. O inciso 4 fala da responsabilidade pelo fornecimento de condições materiais e pelo custeio das despesas necessárias à execução do serviço e o prazo de duração do contrato. Então, são coisas que talvez não precisassem estar na lei. Eu acho que a lei acabou restringindo muito o contrato de associação. Porque se você não tem isso no contrato de associação, pode vir um juiz da vara do trabalho e falar os requisitos mínimos não estão nesse contrato, vou anular. É um perigo. Então, né, a gente sabe que não dá para a lei ser perfeita e eu acho que nisso ela falhou. Bom, a gente tem na Comissão das Sociedades de Advocacia as instruções normativas que dispõem sobre como vai ser feito o registro desse contrato de associação. Lá no site da OAB, na aba da Comissão da Sociedade de Advocacia, do lado esquerdo, nós temos todas as deliberações e instruções normativas que, inclusive, no ano passado foram revistas, foram atualizadas com estatuto, com lei. Então, não dá para dizer que não sabia. É só mexer ali que vocês vão encontrar. Para cada advogado associado ou para cada associação tem que ter um contrato separado, né? É um contrato individual. Não dá para você fazer um contrato tendo associação com 10 advogados ou com 10 escritórios de advocacia. Para cada um deles, o contrato é especial. E aí tem a previsão que eu falei para vocês do artigo 7º, que nós somos um mero cartório, a gente bate carimbo. A averbação do contrato é um ato formal de registro e não implica em qualquer juízo sobre a natureza jurídica e os efeitos das cláusulas e condições da associação convencionada entre as partes. A OAB não faz juízo de valor sobre essa relação. Se na verdade é uma sociedade, se na verdade era um vínculo, né, um contrato de trabalho, um vínculo empregatício. A OAB não faz esse juízo. É impossível saber o que está acontecendo dentro do seu escritório. Na hora que você traz o contrato lá, os requisitos formais, eles estão preenchidos. É o suficiente para a gente registrar. E aí, como eu falei para vocês, na verdade, o provimento, antes da lei, previa que ele podia participar de uma ou mais sociedades de advocacia. Vamos passar? Nós temos uma deliberação
da comissão, apesar de estar na lei, porque ela é de 2007, antes do estatuto, dizendo que não deve ter no contrato de associação nenhuma cláusula que possa caracterizar vínculo de emprego. Agora a gente tem isso na lei. Sobre a remuneração e os direitos trabalhistas também estão na nossa instrução normativa, dizendo que a remuneração do advogado associado deverá ser uma participação nos resultados, não se constituindo em salário ou em remuneração fixa. Só que você pode colocar uma remuneração fixa como adiantamento. Então, você pode colocar sendo garantido ao advogado associado, no mínimo R$ 2.500 por mês, a ser, eventualmente, periodicamente, feito acertos sobre esse valor. Você pode garantir um valor mínimo. É uma compensação com a participação no resultado, seria isso? Seria uma garantia mínima. Ele estaria entrando menos arriscado que a sociedade, né? A sociedade tem mais estrutura, talvez, para garantir esse mínimo, e esse advogado associado teria um mínimo. Há contratos onde a sociedade prevê pagamento de ajuda de custo, vale transporte, vale refeição, direito a férias. Isso não pode, né? Isso não pode, é muito perigoso. E aí a gente tem na instrução normativa isso também do direitos trabalhistas, né? Não deverão constar direitos ou obrigações referidas na legislação trabalhista, nem qualquer outros direitos próprios de empregados, inclusive direito a férias ou a uma 13ª remuneração. Tem que falar o óbvio, gente, porque às vezes realmente vem. E aí, como eu falei para vocês, a gente tem a associação entre sociedades de advogados. A gente pode ter uma sociedade de advogados. Pode passar, por favor, Danilo. Uma associação entre sociedade de advogados e sociedade individual de advocacia. Então, isso é super comum, tem acontecido com bastante frequência. Sobre a associação entre sociedades, não está no estatuto, né? A gente vê muita palavra advogado, mas está no provimento 112 e no provimento 170 do Conselho Federal da OAB, que diz que serão averbados à margem do registro da sociedade, em cada conselho seccional, em livro próprio ou ficha de controle, os ajustes e distratos de associação ou de colaboração com outras sociedades de advogados. O provimento 170 também fala que vai ser averbado os ajustes das sociedades individuais. Então, tudo tem que ser registrado na OAB. Pode passar? A gente tem uma deliberação também da comissão, dizendo que não são admitidas a registro os contratos de associação que procurem limitar a responsabilidade solidária das sociedades por danos causados aos clientes. Então, a gente sabe que o advogado pode cobrar caro, né? Mas a gente responde com a nossa casa. Eu falo isso para cliente. Eu perco a minha casa se eu cometer um erro, uma vírgula, no seu processo, ou na orientação jurídica que eu der, na assessoria, no contrato. A gente tem uma responsabilidade ilimitada. Então, diferente de qualquer empresário, sócio de empresa, nós não temos a separação patrimonial da pessoa física com a pessoa jurídica. Né? Nós respondemos ilimitadamente pelos danos causados aos clientes. Mas é só você não cometer nenhum dano. É só você advogar direitinho. O que é muito difícil, porque, na verdade, a nossa profissão não é uma profissão de resultado, é uma profissão de meio. Eu não posso garantir resultado. É lógico que tem aí as suas guardadas proporções que a gente precisa, em alguns casos, conseguir o resultado. Mas a gente tem, no Brasil, súmulas que são cassadas. Então, hoje a gente dá uma orientação, né, para o cliente, de acordo com uma súmula do STF, ela é cassada. É lógico que aí tem uma justificativa, mas tem crescido muito o número de processos judiciais contra advogados por erros na assessoria jurídica. Isso tem sido muito grande. Aliás, o que tem obrigado a gente a contratar seguros caros para os nossos escritórios para a gente conseguir trabalhar para o cliente. E aí, muitas vezes, o cliente traz um caso, né, Danilo, você deve estar acostumado, de 30 milhões, e ele quer pagar o quê? 1%. 1% tá ótimo, né? E a tabela da OAB fala em 5%, em 10%, mas por que você vai receber 5%? Porque o nosso risco é de 100%, porque se eu causar um prejuízo para o cliente de 100%, eu vou ter que pagar esse 100% para ele. Não é justo que eu seja remunerada de forma inadequada ou de forma totalmente desproporcional. Então, isso é muito importante trazer para o cliente. Por quê? Porque eu respondo com os meus bens pessoais. Eu perco minha casa, eu perco meu carro, eu perco minha carteira de advogada. A gente vive disso. São os nossos alimentos, né? A gente põe comida na mesa com a nossa advocacia, com a carteira de advogado. Então, fica realmente complicado se a gente perder isso.
E aí a gente fala também lá na comissão que não pode haver essa previsão de que um advogado não responde. Não existe isso. Você entrou, começou a advogar no caso, você responde ilimitadamente e solidariamente com todos os advogados. Tá? O cliente não é obrigado a saber. Ele não pode falar, Tatiana, você errou lá na minha orientação jurídica. Eu falo, não fui eu, foi o Danilo. A gente estava lá na sala, foi o Danilo que deu a orientação errada. Não, eu estava trabalhando junto, eu respondo junto. O cliente pode processar quem ele quiser. Aí, se eu achar que é culpa do Danilo, depois eu entro com uma ação de regresso contra o Danilo. Mas no contrato de associação, não pode haver a previsão de que só um advogado ou uma sociedade responde pelos danos causados aos clientes. Todo mundo responde solidariamente. Uma coisa importante é a identidade dessa associação. Muitas vezes você tem 2 escritórios associados e eles fazem um logotipo só, Danilo. Então, eles põem todos os nomes juntos, um logotipo novo que o marketing faz e eles começam a divulgar esse escritório como se fosse um só. Não pode. O cliente tem que saber que é uma associação. O cliente tem que saber que são 2 pessoas jurídicas distintas. Então, é proibido criar uma identidade nova para a associação, diferente daquela das sociedades envolvidas. Muitas vezes vem contrato de associação na OAB de 2 escritórios com logotipo só. Aí você fala, o que é isso, né? Aí você tem que fazer exigência e falar, ó, se você quiser usar aí, cometer alguma infração ética, você pode usar, mas registrar na OAB não pode. Também não pode, no contrato de associação, qualquer forma de subordinação profissional, financeira, administrativa ou qualquer outra ordem de uma sociedade a outra. Não existe, como a gente estava falando aqui, nenhuma subordinação entre o associado e a sociedade, entre os advogados associados. Todo mundo responde igualitariamente. A orientação técnica dos dois é imparcial e independente. Então, essa subordinação não pode existir. Não registramos quando acontece isso. Bom, enfim, o outro eu já falei, pode passar. Estamos acabando, hein? Sócio de serviço agora. Bom, então falamos do contrato de associação e agora a gente vai falar um pouco do sócio de serviço. O sócio de serviço, como eu falei para vocês, é o sócio que contribui com os serviços para exercer o objeto social da sociedade. E aí também o provimento fala que o sócio de serviço não pode ter direitos diferenciados de votos, não é isso? Entendeu? Então o sócio de serviço também tem direito a voto. Tá? O sócio de serviço, por sua vez, como qualquer outro sócio advogado, só pode participar de uma sociedade de advogados, na mesma base territorial. Então, eu só posso ser sócio de uma sociedade em São Paulo, não posso ter uma sociedade aqui, outra em Guarulhos, não posso ser sócia do Danilo, ser sócia da Cláudia, ser sócia de outras pessoas. Lá em Minas, eu posso ser sócia de outro escritório, que inclusive eu sou. Então, você pode ter outras sociedades fora de São Paulo, mas dentro de São Paulo só uma sociedade, o sócio patrimonial e o sócio de serviço. Pode passar para a gente terminar logo. E aí a previsão do sócio de serviço também está nos provimentos. E o artigo 3º do provimento 169, também do Conselho Federal. Tudo isso a gente tem no nosso site, tá? Os sócios patrimoniais e de serviço terão os mesmos direitos e obrigações, porque ele é sócio. Ah, mas ele é sócio de serviço, mas ele é sócio. Eu falo, gente, o sócio de serviço é sócio igual a todos. Então, ele participa igualitariamente dos direitos e obrigações, exceto no que toca à contribuição pecuniária, como eu falei para vocês, para a constituição do capital social, que é exclusiva dos sócios patrimoniais, bem como sua contrapartida, que é o direito a receber os respectivos haveres no momento do desligamento da sociedade e naquilo que de outra forma esteja expresso no contrato social ou no instrumento próprio, como a gente falou, ele não participa dos haveres, a não ser que você queira prever de forma contrária. Pode passar. Todos os sócios têm direito a voto. Não pode restringir o direito de voto do sócio de serviço. E todos eles têm que participar dos lucros na sociedade. É o 1008 do Código Civil, só está repetido aqui no provimento 169, tá? E aí, vamos passar de novo para falar um pouco de como sair desses contratos agora. Então, você escolheu entre ser associado ou ser sócio, patrimonial ou de serviço. Na questão do sócio,
de sociedade, tanto patrimonial como de serviço, hoje em dia nós temos o quê? A retirada unilateral. O advogado que não quer mais participar da sociedade, ele pode sair. Simplesmente, ele notifica a sociedade que ele está saindo, protocola na OAB e ele sai automaticamente. Igual casamento, né? Direito potestativo. Agora, né? Agora no casamento tem outras formas de segurar a pessoa, né? Mas enfim, é isso. Quer sair, lá na OAB a gente aceita e protocola e o indivíduo sai da sociedade e já pode entrar em outra no dia seguinte. Ah, mas como assim o sócio saiu bem na hora que estava explodindo aqui, pegando fogo, né? Ele saiu bem na hora da gente pagar um tributo alto ou uma condenação da sociedade. Por que ele pode sair automaticamente e não precisa da autorização da sociedade? Porque os honorários têm caráter alimentar. E o advogado precisa advogar para conseguir sobreviver. E você prender ele numa sociedade de advogados, não deixar ele participar de outra sociedade, você está restringindo a maneira dele sobreviver. Então, esse é o racional da retirada unilateral. Já tem no 1029 e lá na comissão a gente aceita. Onde tem essa previsão? No provimento 112. O provimento 112 é o provimento mãe da sociedade de advocacia. Que diz que serão averbados à margem do registro a declaração unilateral de retirada. Unilateral. Eu só aviso a sociedade, estou indo embora. Ah, por quê? Porque eu não quero mais. Você não precisa nem justificar, não tem que ter motivo. Tanto na sociedade quanto os contratos de associação, eu vou mostrar para vocês. O que a gente precisa? Nós temos a deliberação 33, que fala que precisa só comprovar a notificação de retirada ou ciência no próprio requerimento. Nós temos o modelo de ciência. Às vezes o escritório é tão grande que ele não consegue fazer alterações contratuais, tirando o sócio. Então ele assina lá e averba. Ah, mas e aí? Aí precisa fazer alteração contratual contemplando a retirada desse sócio. Em 30 dias. Senão a sociedade se torna irregular. Então a OAB tem feito esses acompanhamentos. Bom, eu acho que é isso. Eu tenho uma estatística aqui que eu queria mostrar para vocês. É surpreendente. Nós temos hoje 42 mil sociedades registradas em São Paulo. É um número bastante expressivo. E pluripessoais nós temos 15 mil e unipessoais 27 mil. Que eu te falei que teve essa transição. E contratos de associação nós temos 3.654 registrados hoje na ordem. Lá na nossa comissão, Danilo, nós registramos cerca de 2.000 atos por mês. É um número bastante expressivo também. E a secretaria acaba fazendo muitas vezes isso sem passar para os relatores, mas os casos mais complexos são passados para os relatores e advogado gosta, né, de complicar. Então a gente tem vários contratos assim bem diferentes que tem que passar pelos advogados. É isso? Quer falar um pouco da Câmara de Arbitragem ou a gente pode parar por aqui e deixar para... Eu acho que é um tema bastante interessante que a gente pode pincelar. fazer uma aula Pode ser. específica disso. O que você acha? Fazer uma aula específica. Eu acho ótimo, porque todo mundo só sabe sobre o momento de constituir a associação ou a sociedade de advocacia. Mas na hora da briga, que sempre acontece, a gente sabe, ninguém sabe o que fazer. Então é muito importante. É sobre as coisas, o momento de felicidade. O momento do namoro, noivado e casamento, né? O divórcio a gente pode fazer uma aula. O divórcio o bicho vai pegar, mas vai ser bom. Vamos marcar uma aula dessa. Combinado, gente. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. Temos muitas coisas para falar e temos muitas novidades em breve. Eu é que agradeço imensamente a sua presença aqui. Foi uma satisfação. Espero que tenha sido frutificativo para todos que nos acompanharam. Eu queria, de toda forma, a gente vai disponibilizar esse material para quem quiser. Então, como não está ainda no chat, eu vou propor o seguinte: quem estiver assistindo ao vivo pelo YouTube ou pelo Instagram, ou quem assistir também no gravado, só nos chamar aqui nas nossas redes sociais, na minha, na da doutora Tatiana, e pedir esse material que a gente vai providenciar e enviar ali no direct ou por WhatsApp, certo? Mais uma vez agradeço a sua presença, agradeço imensamente quem está nos assistindo no ao vivo, quem está nos assistindo aí
no gravado futuramente e colocamos à disposição, inclusive, se houver a necessidade de mais informações, você quer divulgar as suas redes sociais? Assim, na verdade, a gente colocou no material, né? Tatiana Adólio é o meu Instagram e meu YouTube também. Acho que é Tatiana Adólio. E agora eu tenho o TikTok. Você vê Agora você como é a um, gente um muda? TikToker? Agora eu sou uma TikToker. Ainda não fiz Maravilha. dancinha, mas pode ser que logo mais eu resolva fazer. Excelente. Tatiana Adólio são minhas redes sociais todas, Facebook, Instagram, enfim. E se me procurarem também no Google, vão encontrar o meu e-mail, meus contatos todos, e eu estou à disposição. Maravilha, é isso aí. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a todos. E na próxima quarta-feira, então, nos veremos para mais lives. Muito obrigado a todos, uma excelente noite. Fiquem com Deus. Amém. Boa noite.